Olá, dia 15 de novembro de 1889. O Império do Brasil, um regime que durou 67 anos, simplesmente desmoronou. E o mais incrível, tudo aconteceu em uma única manhã, sem guerra, sem grandes batalhas. A pergunta que fica é: como? Como isso foi possível? É isso que a gente vai desvendar agora. Essa frase aqui do jornalista Aristides Lobo, talvez resuma todo o mistério. A monarquia caiu. E a população mal entendeu o que estava acontecendo. Não foi uma revolução popular. Foi um evento rápido, silencioso e, para a grande maioria, totalmente inesperado. E essa é a nossa grande questão. Como é que um império que parecia tão sólido, liderado por Dom Pedro II, um imperador super popular e respeitado, desaba em questão de horas? A resposta não está numa grande revolta. Está numa espécie de tempestade perfeita. Uma série de crises que foram, pouco a pouco, destruindo os alicerces do poder. Para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa entender o que mantinha o império de pé. Por décadas, a estabilidade da monarquia se apoiava em três grupos muito poderosos da sociedade brasileira. Eram eles os pilares que seguravam a coroa no lugar. E que pilares eram esses? Primeiro, as elites agrárias, os grandes fazendeiros donos de escravos. Segundo, a Igreja Católica, que era super ligada ao Estado. E terceiro, as Forças Armadas. Enquanto esses três grupos estivessem do lado da coroa, o império estava seguro. O problema é que, um por um, eles começaram a ruir. Vamos começar com o primeiro e, talvez, o golpe mais devastador na estabilidade do império: a questão da abolição da escravatura. Foi aqui que a monarquia perdeu seu pilar de apoio mais forte. Dia 13 de maio de 1888. A princesa Isabel, que estava como regente, assina a Lei Áurea. Essa lei libertou todos os escravizados que ainda existiam no Brasil, o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Foi, claro, um momento histórico, um ato de redenção humana. Mas, politicamente, foi uma verdadeira bomba relógio. E aqui está o pulo do gato. A Lei Áurea libertou as pessoas, mas não ofereceu nenhuma compensação financeira para os seus antigos donos. Para a elite dos fazendeiros, isso não era só perder mão de obra, era perder o que eles consideravam uma propriedade. Foi um golpe econômico gigantesco. E teve gente que viu o que ia acontecer na hora. O barão de Cotegipe, ao falar com a princesa Isabel, soltou essa frase profética: "Vossa Alteza redimiu uma raça, mas perdeu o trono. E ele não poderia estar mais certo." A mudança foi da água para o vinho. Antes de 1888, os fazendeiros eram os maiores defensores do império. Depois da lei, eles viraram os republicanos de última hora. Mas olha, a conversão não foi por idealismo, não. Foi por vingança. O primeiro pilar tinha acabado de desabar. Certo, um pilar a menos. Vamos agora para o segundo e entender como ele também começou a rachar. A relação do Império com a Igreja Católica, que sempre foi um dos alicerces do poder, também entrou numa crise seríssima. A confusão toda começou por causa de uma coisa chamada Beneplácito Régio. Basicamente significava que qualquer ordem do Papa só valia no Brasil se o imperador aprovasse. Acontece que o Papa mandou excluir os maçons da Igreja, e 2 bispos obedeceram sem esperar a aprovação do Dom Pedro II. Resultado? Por desafiarem o imperador, eles foram presos em 1872. E mesmo que os bispos tenham sido perdoados 3 anos depois, o estrago já estava feito. Imagina só, prender 2 bispos. Isso foi visto como um ataque direto à igreja. A lealdade do clero ficou profundamente abalada e nunca mais foi a mesma. O segundo pilar estava trincado. E agora, o último pilar. Aquele que não só se afastou, mas que ativamente derrubou o prédio: o exército. O descontentamento dos militares foi o estopim que transformou toda essa crise num golpe de Estado. Olha só, depois da Guerra do Paraguai, que foi brutal, o exército brasileiro voltou muito mais forte, com um senso de identidade, de corporação. Só que eles sentiam que não recebiam o respeito que mereciam do governo civil. Eles viam os políticos como uma elite distante, que não entendia o valor deles. As queixas eram muitas, sabe? Salários baixos, promoções que não eram por mérito e, ainda por cima, eram proibidos de dar opinião na imprensa. E, para completar, novas ideias como o republicanismo e o positivismo, com aquele lema de ordem e progresso, começaram a ganhar muita força entre os oficiais. O terceiro e último pilar estava prestes a ceder. Com os 3 pilares abalados, o cenário estava pronto.
O que aconteceu a seguir foi menos uma revolução e mais um golpe militar muito rápido, que foi impulsionado por boatos, por rivalidades pessoais e por um grande vácuo de poder. A faísca que acendeu o fogo foi um boato na noite do dia 14, o de que o governo ia prender líderes militares. Isso foi o suficiente para convencer o Marechal Deodoro da Fonseca, que estava até doente, a agir. O empurrão final foi outro boato, o de que seu maior inimigo político ia virar primeiro-ministro. Na manhã seguinte, Deodoro marchou com suas tropas, derrubou o gabinete sem dar um único tiro e, à tarde, a República foi proclamada. E a grande ironia da história é que o próprio Deodoro era monarquista, amigo do imperador. O objetivo dele era só derrubar o primeiro-ministro, não acabar com a monarquia. Mas os republicanos civis viram a oportunidade, pressionaram e, quase que por acidente, o resultado foi o fim de todo o império. E se alguém ainda duvida que foi um evento de elites, sem participação do povo, basta olhar para este número. Em toda a capital, o número total de feridos no dia em que o império caiu foi 1. Apenas uma pessoa, que resistiu à prisão. Uma revolução com um único ferido é inacreditável. E foi assim que, da noite para o dia, o Brasil virou uma república. Não pelo voto do povo, mas por um decreto militar. Dom Pedro II, já idoso, cansado, desiludido com tudo, decidiu não resistir. Ele não queria uma guerra civil. Ele e toda a família receberam ordens para partir para o exílio na Europa, encerrando de forma pacífica quase 7 décadas de monarquia no Brasil. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Uma república nasceu em 15 de novembro de 1889. Mas ela foi o resultado da vontade do povo ou foi fruto da ambição e da vingança de elites que perderam seus privilégios e de um exército que queria mais poder? A história sugere que o povo, de fato, assistiu a tudo bestializado.